RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde. Estamos de volta com o programa Arquitetura e Design aqui na RDC TV, canal 24 ou 524 da NET. E você também pode assistir pelo Facebook. Facebook/RDC TV Digital. E hoje nós temos no programa pessoas maravilhosas que nós vamos entrevistar. O conteúdo é tanto que nós precisaríamos de 3 programas para apresentar todos os convidados. Hoje nós recebemos no Arquitetura e Design a designer de móveis e curadora de produto Mila Rodrigues. Depois nós falaremos com o arquiteto Cláudio Resmini. No outro bloco, Roberta Guever e Anderson Coelho, da Somos Lares. E, por último, a doutora, arquiteta, professora da Uniriter, amada Luciana Marçom Fonseca. Não esqueçam de nos seguir no hashtag RDC Arquitetura e Design e deixar sua opinião sobre os entrevistados, os conteúdos. Se você tiver alguma pergunta, se comunique conosco. Lembrando rapidamente que a promoção sobre a mostra Elite Design ainda está acontecendo. A primeira pessoa que mandar um recado agora para o hashtag RDC Arquitetura e Design vai ganhar 2 ingressos que devem ser retirados aqui na Rua Paraíba 297, na RDC TV, com a Zélia. Também lembrando que nesta segunda-feira, dia 1º de outubro, às 10h30, acontece a cobertura das eleições de 2018. E desta vez, quem está debatendo são os candidatos a vice-governadores do estado do Rio Grande do Sul. Então, se você ainda quer saber mais sobre os candidatos e em quem votar, não perca segunda-feira, dia 1º de outubro, às 10h30, este debate aqui na RDC TV. E agora nós vamos falar com a Mila Rodrigues, que é designer de móveis e curadora de produto. Tudo bom, Mila? Como é que tu está? Tudo bem? Como vai? Muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço o convite. E eu gostaria de saber o que é uma curadora de produto. Bom, eu não gosto muito da palavra curadoria, mas eu entendo que as pessoas acham mais fácil explicar como curadoria. Eu faço mais uma coordenação de produtos para que os produtos ganhem a identidade que a empresa quer. Meu trabalho é voltado para a indústria. Eu sou designer de formação, designer de interiores também, e minha especialidade é mobiliário. Então, eu voltei todo o meu trabalho para a indústria moveleira. Então, assim, se eu tenho que buscar entre diferentes parceiros de criação produtos que vão dizer sobre a identidade da empresa, sobre as propostas que a empresa quer apresentar para o mercado, então, por esse lado, eu entendo que as pessoas chamem de curadoria. Sim, porque a palavra curadoria, ela vem de cuidado, né? Ela seria um cuidador. Filtrar, puxar, coordenar para que as coisas venham dentro do caminho que a gente pretende, que a gente tem intenção. Né? Eu vi que tu tem multi-habilidades, né? Tu é designer de interiores e tu também desenha móveis, é isso? É, porque tá tudo no meio. Né? A gente começa a carreira gostando de tudo e querendo conhecer um pouquinho de tudo, né? Eu comecei a minha vida achando que eu seria uma arquiteta, até que um dia uma pessoa me explicou o que era o mundo do design, e eu me apaixonei. No mesmo dia eu fui me inscrever para a faculdade, para o vestibular de design, e não saí mais do meio do design. E trabalhei também como designer de interiores, muito no chão de fábrica, e essa percepção, unir os dois, foi muito importante pro resultado de como eu trabalho hoje, né? O fato de eu ter que coordenar produtos numa produção, é importante que eu saiba como uma pessoa que monta casa, que pensa residência, como cliente, como o especificador, como ele
pensa isso para eu também tentar atingir ao máximo o que eles pretendem, né, numa elaboração. Você como profissional sabe bem, né, o que esperar, né, de uma indústria. Se uma indústria só gera um monte de produtos, um monte de propostas, vão ser propostas aleatórias que você pode pensar ou não. Se uma indústria pensa produtos que falem uma identidade e nessa identidade você perceba que ela corresponde à sua linguagem de projeto, corresponde com a identidade do teu cliente, né? Isso tudo torna a parceria mais acertada, o produto mais indicado. Porque isso não é muito comum, né? Isso é uma profissão nova. Ou eu que estou defasado? Não, eu acho que no Brasil design é relativamente novo, né? A gente tem uma história bonita de design lá nos anos 60, um vácuo enorme, né? Sem produção, e uma produção que retomou de uns 20, 30 anos, mas muito mais na unha pelos profissionais. Tem foto para nós mostrar do trabalho? Temos. Então vamos ver as fotos do... Ai, que linda essa poltrona! Essa é uma das empresas que eu faço a coordenação, é a Dona Flor Mobília. É uma empresa voltada para outdoor e todos os móveis são planejados para que os materiais tenham resistência, que sejam práticos para remover e tirar o que precisa e não ficar exposto na chuva. E que possam, além da mistura de materiais, oferecer diferentes acabamentos. Tem mais imagens dessa mesma poltrona. Da mesma empresa. Eu separei algumas imagens assim. Essas que estão voltadas para o jardim e piscina são da Dona Flor. Então, aqui nós temos corda náutica, os tecidos... Que pode ficar na área externa, chover, granizo, furacão, que não vai... Isso. Não, furacão não, né? Muita o furacão calma. Eu acho que não, né? Nem o furacão. Mas não, eu tô brincando, mas existe um produto específico para a área externa que o público precisa saber, né? Tu não vai botar um tecido qualquer na rua que ele vai no sol, perder a cor, enfim. Para a área externa, ele vai exigir um cuidado de escolha de materiais, de forma de execução, não deixar, por exemplo, a madeira com topo direto exposto para chuva, que é a parte da madeira que mais abre. Se for uma corda, tem que ser uma corda com material, uma composição que permita ele aguentar a chuva e não desbotar. Eu adoro laranja tecido, e azul, tu não acha? Olha como fica bonito. Laranja e azul, tudo de bom. Dá um clima gostoso. E essa, Mila, olha que diferente. Sim. Os produtos aqui são... Bom, no meu trabalho eu procuro vários parceiros de criação, designers. Então, nessa peça, por exemplo, é da Rejane Carvalho, anterior... Gaúcha? Isso! Anterior é da Daniela Ferro. Aquele bem orgulhoso, né? Gaúcha! E tem que ficar orgulhoso. Será que gaúcha é bairrista? É gaúcha, diz que ela é gaúcha. E o primeiro produto, que era aquela poltrona quadradinha, era da Doline Simonini. Esse aqui é Paulo Alves. Então a gente... Paulo Alves, ele é sessentista, né? Ele tem uma memória afetiva, tu não acha? Tem, até Olha que lindo, os pés palitos, bem fininhos. Até pela ligação na história dele. Com a Lina Bobardi, todo o mergulho do trabalho dele nisso. Como então a gente acho que isso preserva muito na linguagem dele. Muito bonito. O cuidado da madeira, por exemplo, aqui o Paulo, ele tem um trabalho imenso com madeira, uma história muito grande em madeira, mas a madeira tratada para a área externa tem que ser tratada diferente, né? Então ele precisou integrar no trabalho o metal. Ele tem, por exemplo... É a mesma linha. É a mesma linha. Nos braços, ele fez um furinho na madeira, que ele chama de terapia. Que é para você ficar brincando. Enquanto você tá com o braço apoiado, você fica brincando no furinho e a terapia. Unha, ou ficar brincando com a orelha, tu fica ali na terapia, que nem aquelas bolinhas. E ele tem as pessoas isso. ansiosas, eu precisaria desses móveis na minha casa, Você pode ir enchendo de bolinhas. Adorei. Tu viu que engraçado, que é interessante como essas pessoas, elas pensam realmente na vida real, né? Sim. A gente tá brincando da questão desse... Deve ser uma ranhura no móvel, né? É um Mas como seria bom mesmo tu ficar, né? Ao invés de mexer no cabelo, tu fica mexendo
Muito inteligente dele. E sem dizer que é o toque da madeira, a sensação calorosa, né? De você estar mexendo numa peça orgânica, né? Essa linha Adolini Simonini, as casas de passarinho são de outros parceiros muito criativos. E essa é uma chaise minha. Essa fui eu que desenhei para Dona Flor. É aquelas camas enormes para ficar ao ar livre, com 2 metros de diâmetro. Que 2, linda! 3 pessoas ali deitadas. Meus Dá para parabéns. virar dá para virar um bom momento de interagir. E que linda maneira como tu cruzou são barras de ferro ali, São né? anéis duas argolas metálicos que se cruzam. Ficou lindo E isso. a trama é que faz a ênfase, né, da posição, do sentido que Olha, uma imagem gera mais movimento, próxima, né? é corda. Isso. Ali é corda náutica e o tecido é aquele... É um tecido de poliéster Pra tratado. área externa. Isso. Aqui já é um trabalho com a Schuster, que é uma empresa gaúcha, queridíssima, que tem uma tradição enorme com design autoral. E essas imagens são de algumas das coleções, né, que a gente desenvolveu. Por coincidência, são imagens da loja que fica aqui em Porto Alegre. E escuta, aquela poltrona lá no canto direito de madeira não é latugue? É latugue. É latugue, é a pantoche. A pantoche da latugue, né? É o conjunto, poltrona e as banquetas, acho que estão ao redor, são as 2 banquetas de bar. Que a pantoche, é assim que é o nome dela, né? Isso mesmo. Ela tem a ver com a Panton, só que ela é de madeira, né? Uma coisa mais brasileira. Isso, é assim, os Latugue, eles têm um conceito de trabalho por trás bastante forte, e uma das linhas que eles seguem, eles chamam de coleção vira-lata, que é a fusão de conceitos. Então, começa pelo nome deles, eles já defendem que é uma tradução da cultura brasileira, dessa miscigenação de culturas, de origens. Então, o próprio nome deles já é uma fusão do nome deles. E essa série Vira-Lata, eles pegam conceitos e misturam. Então, é a mistura da Panton com a Macintosh. Então, por isso que ela ficou listradinha e tem o quadriculadinho em cima. Eu fico impressionado, porque se eu vou tentar fazer isso, não vai dar nada certo. Porque tem essa coisa, né? Tem arquitetos que têm esse lado do design de móveis, tem arquitetos que usam os móveis que ele gosta para os interiores, que é o arquiteto de interiores. Tem os arquitetos que constroem, quer dizer, é bom o público saber, né, que existem arquitetos que se especializam em várias áreas. Sim. E esses arquitetos de móveis, né, tem que também ter muita atenção para ergonomia, certo, né, Mila? Porque não é simplesmente eu achar que é lindo e a pessoa senta e não dá para sentar, né? Tem arquitetos que se apaixonam pelo segmento do design de móveis, né? E aprendem, né? Ou não é nem que aprendem, mas eles sentem mais afinidade em lidar com essa escala, né? Porque a arquitetura são escalas muito mega, muito grandiosas, né? E principalmente, assim, se o arquiteto fica direcionado para urbanismo, então vira muito mais mega, né? E no mobiliário você fala tudo em escalas muito compactas. E tem arquitetos que ganham uma habilidade muito grande para lidar com essa escala. A Latugue é um parceiro que se encaixa nesse perfil. Tu viu como se usa muita madeira? Isso é uma característica do mobiliário brasileiro? Não, né? Eu acho que é muito forte, né? No mobiliário brasileiro, né? Até pela nossa história, a abundância da madeira, a tradição de marcenaria que veio, né? Dos colonizadores. Então, acaba sendo uma influência inegável, né? Mas a Schuster, por exemplo, é uma empresa que trabalha com técnicas de produção muito distintas. Aqui é um trabalho com uma outra empresa gaúcha também, Viliarte. Nós fizemos uma coleção. A Viliarte é uma empresa especializada em mobiliário revestido em espelho 100%, por todos os lados. E nessa coleção, eles me convidaram para fazer a curadoria dessa coleção. A gente procurou misturar entre os espelhos alguns outros elementos, né, para
gerar um pouco mais de movimento e buscar resultados diferentes. É uma coleção muito bacana de ser feita. Bem geométrico. Muito geométrica. Bem geométrico. Porque eu vi que eles não fazem, eles fazem facetas, né? E também aquele aparador da imagem de antes, tu viu como ela é toda facetada, sim, toda facetada. Né? É muito justamente para dar esse movimento no espelho, procura se aplicar essas facetas. Mas aqui já nessa linha, como eles sempre fizeram tudo muito facetado, a gente já procurou uma coisa mais orgânica, linhas mais fluídas, onde os redondos se encaixam e geram intersecção. Muito uma bom. coisa mais fluida e menos fragmentada em partes geométricas, né? Escuta, nós estamos chegando no final do primeiro bloco e eu não... tem tempo, Nina, para botar o vídeo da Eleone Prestes, da Arte Rio? A gente consegue, porque eu estou substituindo a Eleone Prestes, que está no Rio de Janeiro, na Arte Rio. Então, vamos ver um vídeo que ela mandou para nós, da Arte Rio, sobre os gêmeos, que são street artists, né? Que fazem uma arte de rua. Então, vamos ver se ali está o vídeo. É a arte do... em São Paulo, onde eu encontrei essa obra de gêmeos chamada Banho do Pavão. Está no centro. Muito interessante. Muito articulado. Muito bem. Lindo o trabalho. Lindo. Deles, né? Eles são conhecidos internacionalmente, né? Os gêmeos. Sim. Então, eles estão participando da Arte Rio. A Eleone mandou este vídeo para nós, para a gente assistir o que está acontecendo na Arte Rio. Né? E ela também está na Casa Cor 2018. Ela manda beijos para todos. Ela volta segunda-feira. E muito obrigado pelo teu conhecimento, adorei. Tá muito linda a coleção, maravilhosa. Muito obrigada, Mila Rodrigues. E no próximo bloco, nós voltamos com o arquiteto Cláudio Resmini e vamos falar mais sobre arquitetura, design e tudo que envolve o lar das pessoas. Voltamos em breve. Voltamos com o programa Arquitetura e Design. E agora o meu convidado é muito especial. O arquiteto Aldi Fiozzi, de São Paulo, já falava que Cláudio Resmini é uma lenda gaúcha da arquitetura. Era impossível conceber a arquitetura sem Cláudio Resmini, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então, hoje nós temos o prazer de entrevistar o arquiteto Cláudio Resmini. Tudo bem, Cláudio? Tudo. Amigo de infância, quase. Quase. Quase de juventude, infância. De juventude. Isso há 5 anos atrás, que foi a nossa juventude. Jovem, exatamente. Foi a semana passada. Escuta, Cláudio, tu é realmente um dos primeiros arquitetos, né, que revolucionaram a nossa arquitetura do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, pelo menos. Nesse século, tu quer dizer? Nesse século, né, assim. E a gente estava falando sobre mobiliário. Tu é um arquiteto que desenha o teu móvel. Tu tem essa vertente, essa vontade, né? Eu, por exemplo, sou um arquiteto que eu não desenho o móvel, eu não desenho o sofá, eu não desenho a poltrona. Eu acho que o que é que te fez ser um arquiteto que também investe no lado do mobiliário? Eu acho que principalmente quando eu comecei a trabalhar, logo que eu me formei, a gente não tinha essa variedade de imóveis que a gente tem hoje. Hoje a gente encontra móveis de qualidade facilmente pela internet ou em lojas especializadas. Naquela época não tinha. E naquela época faz 25 anos atrás. Né? Então, o que acontecia? Eu começava a projetar e aí eu queria uma mesa que eu não encontrava, eu queria uma cadeira que eu não encontrava, ou que se eu encontrasse eu teria que importar e era muito caro. Então eu comecei a desenvolver isso. E a minha arquitetura, ela sempre teve as marcenarias, elas sempre se fundiram muito com a arquitetura. Né? Então, a forma como eu projeto, o resultado final, ele se dá quando se fundem as duas coisas.
né? Então não é simplesmente uma estante na parede, é uma estante que atravessa uma sala e divide um espaço, né? E então isso foi me fazendo entender mais a marcenaria, me apropriar mais do que eu podia, do que eu não podia. E aí a facilidade foi chegando, né? No início era bem difícil. Pois é. Eu vejo que na tua... Nós vamos ver algumas fotos daqui a pouco dos teus trabalhos. Não sei se já quer passar, pode ser. Então, isso que eu ia dizer, eu vejo que a tua arquitetura, porque inclusive tu não é só arquiteto de interiores, né? Tu é arquiteto da construção eu faço também. arquitetura para fora. A minha mãe era costureira, então ela dizia que ela costurava para fora. Eu faço arquitetura para fora. O que tu pedir para eu fazer, eu vou fazer, entende? Eu acho que a arquitetura, ela é isso, sabe? Tu não acha que as pessoas têm que se especificar? Não, eu acho que cada um decide, Teve uma época que eu procurei uma consultoria e o consultor insistia em que eu deveria ter um nicho específico. E eu não me vejo num nicho, sabe? Eu não me vejo projetando só consultório odontológico ou só lojas. Eu quero projetar loja, eu quero projetar consultório, eu quero projetar casa, apartamento, cadeira. Ou seja, se não for assim, deixa de ser divertido. Ai, que interessante isso que tu tá falando. Claro que eu vejo que também, eu concordo contigo, mas tem algumas arquiteturas, tipo hospitalar, etc. Aí e daí tu tem que ser um pouco mais, né, técnico. Daí eu acho que é mais específico nisso, mas eu concordo contigo, eu entendi. E isso que eu ia falar, antes de aparecer a foto, eu já ia falar que a tua arquitetura, ela tem essa característica que me parece que tu vem direto do modernismo, né? Sim. Tu é apaixonado pelo modernismo. Eu acho mais do que modernismo, eu sou mais apaixonado ainda pelo estilo que tu conhece, enfim, que a gente conhece, que é o neoclassicismo holandês. O de Stijl. De Stijl, Então, tu é Mondrian. Sou, assim, eu acho que sou Mondrian, sou Rietveld, sabe? Esses arquitetos. A cadeira vermelha. Exatamente, essa coisa meio que se monta, se desmonta. É a cadeira vermelha, né? É o nome da cadeira do Rietveld? Não, é a Red and Blue. Red and Blue, é cadeira vermelha e azul. Eu sabia que tinha red no meio, né? Esse projeto aí, ele é muito modernista, assim, se tu olhar, ele tem todos aqueles princípios básicos corbusianos. Sim. Né? Que não foi uma intenção, foi a necessidade, acabou fazendo o projeto ficar assim. Né? Quando ele isso aí já é um apartamento. Tá. Então, antes era uma casa ou era o primeiro foi uma casa que está sendo terminada agora. Em Brasília, que é a Casa de Brasília. Depois o segundo foi uma sede da Estação Filmes, Estação Filmes, tá? E esse é um apartamento. Esse é um loft, um apartamento em que tinha uma escada enclausurada. Eu demoli toda a escada para fazer uma escada em marcenaria mesmo, que é aproveitado como estante embaixo. Então esse bloco de madeira que aparece aí, ele na verdade é um elemento que sobe. Isso mostra muito como é que é a minha arquitetura, né? A marcenaria, ela tá ali. Se ela não tivesse aí, não é um tipo de arquitetura que tu pode fazer toda a obra e depois fazer a marcenaria aos poucos. Ela vai junto. Esse aí é o outro lado. Tu não acha que tu é muito bom, hein? Eu fiz o teu apartamento, né? É verdade, gente. Quando tu nem pensava em fazer arquitetura. Quando eu nem pensava em fazer arquitetura, eu falava para as pessoas, gente, eu só moro em apartamentos Cláudio Resmini. Desculpa, lembra que eu falava isso? Aí. Não, mas sério, olha só, eu entendi também. Eu gostaria de destacar isso que tu falou, Cláudio. Tu já pensa no projeto, óbvio que isso é uma coisa que o público é bom ele saber que tu pensa no projeto todo. Se tu for fazer depois ou não for, né, ou se tu fizer durante a reforma, pelo menos já tá concebido. Ele já tá todo pronto. Né? Ele já tá fechado. Isso é muito importante. Eu gosto de projetar que depois tu possa só te preocupar com os móveis, com os estofados, com as mesas. Esse é outro loft também. Aquilo ali era um colecionador de guitarras. Eles eram músicos. Os dois tinham uma banda, era um casal, né? Ele e ela, super jovens, agora eles estão morando na Inglaterra. Eles moraram nesse apartamento 2 meses e foram embora para Inglaterra. Mas que coisa! E eles eram músicos, eles tinham uma banda que era de Lucy Wood Band.
E aí estão todos os instrumentos deles. Sabe que é a terceira vez que eu vejo aqui, nesse programa aqui que nós falamos sobre eletrocalha e iluminação industrial. Tu usa isso? Eu uso bastante, muito. eu gosto de usar. O que é que tu acha, assim, tu acha que é um toque especial, né? Que Não, é que assim, agora tem essa coisa do industrial, né? Que todo mundo gosta muito do industrial. Então é um produto barato e que te evita, te elimina uma mão de obra de elétrica e tal, que fica tudo externo, né? Então eu uso muito eletrocalha, às vezes eu pinto eletrocalha. Teve um projeto que eu pintei a eletrocalha toda de azul, então ela faz um desenho não apenas como eletrocalha, mas ela faz um desenho no ambiente inteiro. Tu sabe que tá passando tão rápido, eu já queria ter comentado a foto aquela que Da tu poltrona. separou, o preto da madeira, eu já queria ter comentado sobre a Tarsila. Volta, dá pra voltar, eu acho que vale a pena voltar ali pra aquela poltrona que tu fez, que se chama... Tarsila. Tarsila, só Tarsila, não Só é Tarsila. do Amaral, né? Ela é Tarsila. Não, só Tarsila. Mas é uma homenagem à Tarsila do Amaral. Ali fica bem claro, né, o mondrianismo. Muito, muito. E ela tá maravilhosa. Tu sentou nela, tudo... Eu tenho uma lá em casa. E... Eu uso ela bastante. Você Minha mãe é um gosta arquiteto muito que dela. pensa na ergonomia. Sim, não, eu penso. Eu sou um arquiteto completo, que eu já te falei no começo Inclusive, do programa. a inclinação Quer que eu repita, dela, né? a inclinação que tu vê que atrás, ela não tem pé. É justamente para já ajudar na ergonomia. E essa foi uma instalação no... Isso foi o Endurance, que foi uma videoarte, uma mostra de videoarte, que foi trazido pelo Bernardo Souza, quando ele era presidente da Secretaria de Cinema, Vídeo e Fotografia, uma exposição inglesa. E a gente tinha que criar um espaço que protegesse de intempéries e tal, e aí eu criei essa caixa aí, que na época deu muito burburinho, se as pessoas diziam, pra que fazer uma caixa vermelha É na Corsã, não? Na Corsã. Na Corsã, né? Que tu botou essa caixa vermelha, mas ficou tudo de bom. Tudo de bom. E esse apartamento, tu usou uma pedra laranja isso é um... isso aí são... os e blocos, o azul, né? Tu viu tem que bloco azul e um bloco faz laranja. Cores pontuais muito bem usadas. Ai, Cláudio, como eu gosto do teu trabalho. Obrigado, Júlio. Eu sempre digo que elogio de arquiteto tem peso 3, né? Essa cadeira... Sim, claro, né? Claro, elogios de arquiteto tem peso 3, adorei. Escuta, e essa poltrona, ela é de encaixar. Né? Essa poltrona tu compra ela toda desmontada. Não, tu não compra tu... porque ela não existe, né? Essa poltrona, ela foi desenhada, ela foi prototipada. O Marcelo tem um dos protótipos ficou na casa do Marcelo. O Marcelo é o nosso comadre. amigo do público saber, né? Ele fica pensando, o Marcelo, como se todo mundo soubesse. Mas foi uma poltrona, foi uma cadeira que foi criada em 2003. Ai, que projeto legal esse que tá aparecendo, Cláudio. Isso aí foi tu que inventou aquela mistura de lâmpadas, aquilo ali é uma luminária que tu inventou. Isso, eu comprei era para ser lâmpadas fluorescentes, mas aí depois eu achei melhor fazer em LED tubular. E aí, aí estão as calhas azuis, Que tu pintou? Esse projeto ganhou prêmio. Não, ele foi indicado a obra do ano pelo Arcdaily, mas ele não chegou a ganhar prêmio. Aí tá ele. Que lindo. Eu gosto muito desse projeto porque ele ficou exatamente igual ao projeto inicial, assim. Porque normalmente se tu olhar o vídeo e os 3Ds iniciais do resultado final, sempre tem uma certa discrepância. E esse ficou exatamente igual, assim. Ele muito é... bonito. Ele é... Eu não sei como é que se eu te dou parabéns, se eu te peço muito obrigado, te agradeço, o que eu faço? Eu tenho que te Mas, agradecer. é super bonito o teu trabalho, meus parabéns. Obrigado. E no próximo bloco nós iremos entrevistar Roberta Guever e Anderson Coelho, sócios fundadores do Somos Lares. Não perca depois do intervalo. Voltamos com o programa Arquitetura e Design e nesse bloco nós vamos entrevistar Roberta Guever e Anderson Coelho.
sócios fundadores da Somos Lares. A Somos Lares, para quem não conhece, que eu acho improvável que hoje em dia as pessoas não conheçam o que é a Somos Lares. A Somos Lares, ela começou a se destacar há 1 ano ou 2 anos atrás já, com essa proposta super diferenciada. Então eu gostaria que a gente começasse falando sobre isso, né? Como é que vocês dois conquistaram essa diferenciação no mercado imobiliário de Porto Alegre? Então, a Somos Lares, a Somos é uma imobiliária. E muitas vezes as pessoas até confundem em relação, tá, mas o que a Somos faz? A Somos faz reforma, faz projeto? Não, a Somos é uma imobiliária, só que é através de uma curadoria de imóveis para o mercado imobiliário e pensando na perspectiva tanto de arquitetura quanto de design, né? Porque a gente via muitos imóveis em potencial, imóveis incríveis, que talvez não eram apresentados ou comunicados da forma correta ou com o potencial do imóvel, muitas vezes. Tá, então, vocês, o foco da Somos Lares é mostrar este imóvel de uma maneira diferenciada para o público. Exatamente, a gente procura, através da fotografia, através desse cuidado na hora de apresentar o imóvel, mostrar o potencial total do imóvel. Muitas vezes a gente vê, né, apartamentos legais com uma foto mal feita, foto de celular, uma foto desqualificada, que até um pouco estraga na experiência do cliente, né? O cliente não tem nem vontade de ver. Então, através dessa curadoria que a gente chama, que a gente gosta da palavra curadoria justamente pelo cuidado de tudo mais que a gente busca, então a gente vem resgatar ali o máximo desse apartamento, né? Então, começaram as imagens, esse é um dos apartamentos que vocês... Como é que é a logística? Como é que as pessoas telefonam, compram, alugam? Não, a gente trabalha só com vendas. Só com vendas. Não, só para complementar, Johnny, que além da questão dessa perspectiva de arquitetura e design, a gente sempre pensou muito sobre a questão da essência do apartamento, ou do significado, ou da identidade. Porque existem apartamentos que a pessoa fala, não é tão bacana assim, mas tem uma história muito legal por trás disso. E muitas vezes a gente tenta conhecer um pouquinho mais sobre a história daquele apartamento ou a história da pessoa que está morando ali. Isso nos gera, assim, até nos gera inspiração para ir lá fazer as fotos do apartamento. Então, nos mostra Inclusive, é a senhora que faz, Sim, né? eu que Que além de tudo, é uma excelente fotógrafa de interiores, porque eu já vi. E aqui é uma varanda num apartamento, provavelmente no centro da cidade. No centro histórico. Tu vê, né? O projeto da Lisiara Camargo, esse apartamento. E a gente até a gente está percebendo um movimento muito bacana no centro. Tem muitos apartamentos incríveis no centro. A gente tem cada surpresa, às vezes, tanto no centro quanto no Bonfim. Que são bairros que as pessoas conseguem até... É mais gostoso de curtir o bairro, de viver o bairro. Porque muitas pessoas não gostam de morar no centro. Né? Tem isso em Porto Alegre. Existe um certo preconceito. E eu acho que Porto Alegre, então, está resgatando aquela coisa que Nova York fez muitos anos atrás, né? De chamar as pessoas para o centro. É porque nessa parte comercial eu sinto que o que acontece? O cliente, ele não quer comprar mais, assim, apartamentos menores, apartamentos pequenos que não faça sentido para ele. Então, nesses bairros, Bonfim, Centro, que tem uma vida bacana também, tu tem uma padaria perto, tu tem serviços perto, tu tem imóveis mais generosos. Então, o cliente está buscando esses apartamentos mais generosos, com custo-benefício legal, onde ele consiga imprimir a personalidade dele e ainda com esses fatores de Uber e tudo mais, ele consegue viver a cidade muito fácil. Muito bem apontado, ele não depende do carro. Claro, então ele mas ele se locomove. A vibe do futuro é essa, menos carros. Isso os professores nos dizem na faculdade, assim, menos carros, mais cidade para o cidadão, né? Então, eu acho que vai chegar uma hora que Porto Alegre vai conseguir também, né, aceitar essa ideia. E isso tem a ver com o centro, né? Óbvio. E também com uma proposta de serviço, né? Porque não adianta por exemplo, o centro, ele é muito preconceituoso porque depois das 18 sumiam. E hoje não, hoje a gente já começa a perceber naquela região ali da Fernando Machado, que é meio próximo da Cidade Baixa, que a rua tem sempre gente na rua, tem uns barzinhos legais, tudo de novo, de mais bacana tá acontecendo por ali. Então, esse movimento de ter pessoas na rua à noite ajuda na segurança, então faz com que a pessoa se sinta à vontade. Muito bem. Aqui é um apartamento também no centro. É o mesmo apartamento do centro. A mesa do Tótora, não é?
do Domingos Totora, eu acho que é aquela mesa com aquelas pedras ali. Olha que lindo isso. Muito bonito. Esse apartamento tem 300 metros quadrados, tem aquela área externa ali incrível. É lindo esse apartamento. Um sofá bem antigo, mas super bem usado, né? Eles usaram tem uma composição de personalidade muito legal. Muito legal. Escuta, e a pessoa que quer, então, por exemplo, mas não é só no centro que somos, não? Não, é que veio a questão desse apartamento que a gente está falando do centro. Não, é Porto Alegre, todos os bairros, que nem às vezes nos perguntam, mas tem uma questão de valores, tem uma faixa de valores. Não, é um apartamento que tem uma identidade, que tem um cuidado, que tem um significado, tem um cuidado com a arquitetura, tem um cuidado com o design. E que a gente entende que a pessoa pode, de uma forma também mais fácil, habitar aquele espaço, né? E muitas vezes, às vezes, tem uns apartamentos que tem um potencial de reforma, assim. Até a gente, às vezes, acompanha até numa consultoria, diz, vamos conhecer essas possibilidades que tem um potencial, talvez, para um apartamento muito bacana. Que legal que o teto é pastilha. Né? E é pastilha daquela época. Eu ia dizer, olha... Isso aí é um prédio dos anos 60. É o mesmo apartamento com o cachorro. Isso. Ai, pet na foto de arquitetura é tudo de bom. Olha... E o cachorro, ele não está à venda. Ele não está à venda, mas ele estava ali no dia da foto. Exatamente. Vocês falaram muito também, eu vejo, né? Vocês falaram não. Eu vejo muito que vocês postam apartamentos no Bonfim. Tem muita coisa, não tem? Tem muita. E eu acho que o Bonfim seria o bairro mais típico de Porto Alegre, não? Ou eu estou errado? Eu acho que não, vem de encontro, acho que com isso, porque o nosso cliente, ele acaba tendo essa mesma mentalidade, né? Ele não é o cliente que ele necessita do carro, ele é o cliente que ele quer serviço, ele quer morar perto do trabalho. Então, esses bairros, assim, Centro Histórico, Bonfim, eles te propiciam isso, né? Tu vai de bicicleta, tu caminha, tu tem serviço perto, então tu não fica tão refém do automóvel. Bonfim é do lado do... Vocês tiveram essa ideia, hein? A mesma coisa que eu pergunto para os artistas plásticos. Vocês estão tomando banho? Vocês estão fazendo manicure? O que vocês fazem que, vou pintar o Mondrian, vou fazer, não sei o que é, o que vocês dois tiveram esse tino de fazer esse negócio diferenciado. Não, que a gente se olharam, os dois disseram assim, vamos montar uma imobiliária diferente. Não, assim, o Anderson tem mais experiência, mais tempo de mercado imobiliário. Eu entrei depois no mercado imobiliário trabalhando numa incorporadora, que me ajudou bastante também para entender um pouquinho mais sobre ver arquitetura, ver design. E a gente não somos arquitetos, nossa formação é em marketing, mas a gente gosta muito de arquitetura, a gente troca muito, a gente passa o dia inteiro olhando muita coisa de todos os escritórios do Brasil todo. E a gente começou a identificar algum movimento de empreendimentos em Porto Alegre, que junto com a Smart também, que acho que foi um pouco da nossa escola, que nos ensinou bastante sobre arquitetura e design. Só que a maneira como ela estava sendo comercializada não correspondia com aquele apartamento, com aquele imóvel, né? E até o Anderson que me trouxe vários outros apartamentos ou imóveis que tinha na cidade. Eu falei, nossa, tem muita coisa legal que está acontecendo aqui. A gente começou também a perceber que a arquitetura, ela ainda fica um pouco descolada do cliente final, porque às vezes ele não sabe qual estilo que ele quer, qual arquiteto procurar, indicação. Então a gente brinca que na Somos a gente vende o design da vida real, sabe? Porque são apartamentos que as pessoas vivem e ele já pode comprar, porque basicamente o apartamento está sempre pronto ali. A pessoa vai tirar pouca coisa, porque era a minha próxima pergunta. Eu vi nas fotos que eles estão sempre mobiliados. Mas nem sempre fica todas as mobílias. Basicamente ele fica um conjunto meio completo, porque até o cliente ele tem essa percepção. Porque esse imóvel, esse estilo, ele foi pensado para cá. Se eu tirar, ele desconfigura. Tanto para eu levar para um outro, quanto para eu deixar esse apartamento vazio. Ele fica sem alma. Então, geralmente, eles ficam meio prontos, assim. Alma, tu falou uma palavra muito importante para Somos Lares. Eu acho que é isso. Vocês trabalham com isso, vocês trabalham com a alma também. De repente, eu tô mesmo respondendo a minha pergunta, né? Sobre o que aconteceu que vocês dois tiveram essa ideia, né? Tem essa questão, né? A gente fala muito sobre a democratização tanto do design quanto da arquitetura, sabe? Que ele pode ser consumido por qualquer pessoa. Tem pessoas que acham que ele é muito distante. Não vou fazer um projeto com arquiteto. Não, o arquiteto é incrível, é muito bom ter a participação do arquiteto num projeto e a gente incentiva que tenha, sabe? Então, é fácil ter, pode ter. Então, vamos vivenciar a arquitetura, vamos vivenciar design.
Muito obrigado pela presença de vocês aqui, foi muito bom. A gente poderia conversar mais 20, 30 minutos, mas no próximo bloco nós voltamos com a professora, doutora, mestra Luciana Marçom Fonseca, que era professora da Uniriter, não é mais, e agora ela tem Escola Livre de Arquitetura. Olha que interessante, não perca agora, depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Arquitetura e Design. E antes de falar com a minha próxima entrevistada, eu vou pedir para passar um vídeo que a Eleone Prestes mandou direto da Arte Rio, 2018, o vídeo Brasil Contemporâneo. Isso é arte, gente. Arte contemporânea, obviamente. Ambientação, bolas, ping-pong, a panorama. Agora a gente está vendo a sala sob líderes do AB Studio, da Paloma Marenberg. Tem móveis, olha. Umas instalações mobiliárias, muito interessantes. Os móveis antigos, paus, porta-custos. E eu quero mostrar muito essa máquina de escrever. Que maravilha! E aqui a gente tem como se fosse uma planta baixa, espaço, onde iriam as paredes, se houvesse compartimentação. Muito bem. Aquela instalação que tem a mesa de ping-pong, e a mesa de ping-pong é de Leonora de Barros. Está na Arte Rio 2018. E agora nós vamos conversar com Luciana Marçom Fonseca, professora, mestra e doutora da Escola Livre de Arquitetura. É isso. Então, Luciana, tudo bom, professora bom, querida? Joane? Tudo bom, meu aluno? Tudo bem, Luciana? Então, o que é Escola Livre de Arquitetura? O que foi que vocês resolveram se juntar, fazer uma escola diferente, pelo jeito, né? A ideia é essa, ser uma escola diferente, uma escola que vai acontecer disparada por ações mais criativas, né, mais experimentais, que entende a cidade como um campo de ação real para o estudante estabelecer as suas práticas. E a Escola Livre se formou de um grupo de professores, né, que estava insatisfeito com a lógica que as escolas privadas estavam tomando aí nos últimos tempos, né? Tem as imagens dos ateliês, é tem isso? Tem imagens já de workshops, de ateliês da Escola Livre. Sei que está aparecendo, foi em São Paulo, em Barra Funda. A gente acabou de voltar de lá. Foi uma instalação urbana numa passarela de pedestres bem trash, assim. O que a gente procurou fazer foi contrastar justamente uma estrutura leve e sonora. Então, essas madeiras mexiam quando batia o vento. Tinha toda essa questão do espectro da cor, né, do filtro, para chamar a atenção entre o dentro e o fora, né? Lembra do Ícaro e do Dédalo? Isso é uma mitologia grega? Tu te lembra de uma disciplina que a gente fez, que a gente dizia, vê a cidade como Ícaro, né, que voa e olha de cima, ou vê a cidade como Dédalo, que entra no labirinto e percebe todas as ressonâncias. Então, foi assim que a gente entendeu essa passarela. Isso aqui é na casa da piscina, né, a casa de veraneio do Ângelo Butti. O Ângelo foi com a gente, esse era o grupo que fez o workshop. Essa casa não está no ArcDaily? Essa casa é sensacional. Essa casa está na Plot, essa casa é maravilhosa. Aí os alunos entrando, reconheci a casa. Ela está no especial da Plot, ela está no ArcDaily, ela é maravilhosa e o briefing da casa era, nós não queríamos ir mais para o campo por causa do trânsito, então, dos engarrafamentos de São Paulo. É uma casa de veraneio urbana. Exatamente. E isso nos interessou. Aí tá a equipe toda, olha que amor. O Ângelo com o bottom da Escola Livre ali.
Mas eu te interrompi por causa das imagens, mas eu acho que tu estava falando de uma coisa muito importante sobre a Escola Livre de Arquitetura. Como é que ela se formou, Ela né? se formou, esses professores resolveram... Não é uma revolta, né? Não, simplesmente nós somos... as pessoas que gostam de coisas novas, né? De procurar um outro significado ou um significado que existe, mas que vocês precisam sair desta rotina, né? Para encontrar. É mais ou menos isso que acontece, né? É mais ou menos isso, mas o que a gente tem eu acho que o que nos une é uma questão de esperança projetual, assim. A gente entende a crise, a gente vê a arquitetura como uma disciplina que precisa de alguns resgates bem importantes, assim, né? Inclusive nas questões reflexivas, né? Inerente ao fazer do próprio arquiteto. Acho que a gente pensa que o arquiteto precisa, nesse momento, se reencontrar em relação à sua prática, né, de uma maneira mais... vamos dizer, a gente como educador, né, Johnny, a gente tem uma ideia diferente da arquitetura, né? Não é como o arquiteto que está no mercado. Então, a gente ainda tem essa visão um pouco utópica que a gente quer resgatar e entende como necessária. Né, e entende como a nossa bandeira, assim, que isso é libertador para a gente nesse momento. Então, o que a gente fez foi a partir de uma crise, né, num período em que todos nós nos vimos num momento em que, bem, fazemos o que agora? Vamos criar uma escola. E aí a gente começou a trabalhar na Escola Livre, eu puxei muito à frente, né, dela, ela é configurada por uma constelação de curadores, assim, de pessoas que estão na volta e que são lindamente distintas entre si. Então, a gente tem lá o supermodernista, aí estamos nós, ó, na frente de um dos nossos satélites, na Casa da Cidade. Felipe Helfer, Thaís Lagranha, Fátima, professora, estou reconhecendo os colegas, né? Então, os estudantes, que são uma parcela mega importante da Escola Livre, a Raquel, o Thiago Engers, a Carolina Eli, o Rodrigo Algair, esse é o Caveira. E tem mais, né? Tem outra foto que vai aparecer o Sérgio Marques, que também é da Escola Livre, o Maturino, Luz. Então, são pessoas bem distintas. Só tá falando nomes de pessoas que não entendem de arquitetura, né? Só que não, assim. São pessoas maravilhosas. Né? Os arquitetos que estudaram ou não na Uniriter, tu tá falando nomes assim que todo mundo conhece em Porto Alegre, Maturino, Sérgio, enfim, né? Então eu acho que a ela só é um achado, assim. Ela é algo que está sendo criado, né? A gente fala que elas somos nós, perguntou se era o slogan, sim, né? Elas somos a gente nós, tem várias coisinhas porque é verdade, né? Porque ela não é para ser isso nem aquilo. Ela é para ser o que ela for. A gente aceita o processo como formador do que nós somos, né? Então a gente gosta, por exemplo, de estudar arquitetura dentro das arquiteturas, ir num lugar para falar do lugar, ter uma aula aberta, uma aula na rua, uma aula na passarela. Aí no edifício Fã, ó. Então, tá ali o Sérgio, isso aí a gente ali o Sauer, né, e a Elisa Martins. A gente apresentou um trabalho deles, são jovens arquitetos que estiveram na Bienal de Veneza agora. É na garagem do Fã? Isso é na cobertura, tem uma cobertura, edifício Fã. O Fã, pra quem não sabe... O Fã não, desculpa, o edifício AB aquele. O edifício AB da Anis Dias. O Fã é do pai do Sérgio, né? Do seu Moacir. Essa aí é no Condessa, do Kunze Cantergiani, que a gente fez uma aula infiltrada, né? A gente chama infiltração, e era junto com a Galeria Modo. Então, a gente falou um pouco das arquiteturas, depois saiu a campo no centro para peregrinar e realmente infiltrar a arquitetura e falar da arquitetura dentro da arquitetura. A gente quer um confronto mais direto com as coisas, mais objetivo, e a gente é muito ligado na lógica do aprender fazendo, reflexão na ação. Tudo isso a gente acha muito, muito bonito. Não é só bonito. Eu penso que a arquitetura, ela precisa desse espaço. Se não é na universidade, na academia, que as pessoas discutem, né? Porque eu acho interessante isso que tu coloca assim, ó, não, nós somos os professores, os que ensinam, né? Vocês têm realmente um outro pensamento em relação à arquitetura do que aqueles que estão no mercado, e a gente meio que entra num túnel, modo, né? Um modo operandi. Não sei se eu estou falando certo, isso, mas enfim. Modo né? operandi.
E vocês têm essa... Eu acho que a academia, pra mim, foi assim Não sinto saudades, tá? Porque... Mas, Johnny, não sinto vou te dizer saudades uma coisa, a escola... de fazer maquete nem nada, mas enfim. Mas eu acho super importante, né? Susto, me vi ali na TV. A Escola Livre de Arquitetura não é bem uma academia, né? Ela é uma escola de educação continuada, ela pretende ser complementar à formação acadêmica, ela não atende ao MEC, e por isso ela é livre. Então, a gente quer ser independente nesse sentido e para a gente poder ter essas ações mais experimentais que eu estava te colocando, né? Claro que a gente respeita... Eu sou acadêmica, né? Sou doutora, o Sérgio também. Então, a gente tem ali dentro uma mistura de pessoas que têm essas vinculações acadêmicas, sim, e outras que têm prática de mercado maior. Mas a gente quer justamente promover o encontro entre essa reflexão acadêmica e a praxis profissional, porque a gente acha que é realmente isso que está faltando para a gente produzir uma nova geração de arquiteturas interessantes na cidade. Meus parabéns. Então, Johnny, bem-vindo. Muito obrigado, professora Luciana. Obrigada Eu a espero você. que o Ela seja um sucesso. Já é, né? Ela. Isso, Escola Livre de Arquitetura. Tá Então, bem. por hoje é isso. Amanhã nós teremos a reprise do programa de terça-feira com Flora Detanico, João Xiste e Júlio Gostiza, falando tudo sobre vinho. E na segunda-feira, Eleone Prestes estará de volta aqui no Arquitetura e Design. Muito obrigado por esses 2 dias. O programa está ótimo e não esqueçam de ver o debate dia 1º de outubro às 10h30 aqui na RDC TV sobre os vice-governadores dessas eleições. Muito obrigado, boa tarde. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.